Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos falar a respeito de árvores de transmissão, tá? Árvore de transmissão, eu quero dizer assim, questão de cardan e semi-árvores e alguns elementos que possibilitam com que esse conjunto aqui trabalhe no veículo, tá? Então nós vamos falar também a respeito de juntas homocinéticas, tá? E a respeito de cruzetas e trizetas, tá? Essa pecinha aqui. Então vamos lá, tá? Siga agora todas as transparências que eu vou estar mostrando na tela para vocês e vou estar comentando em cima de cada uma delas, tá? Assista, se for o caso, repita, assista novamente, volte o filminho aí para que vocês possam ter um bom entendimento, ok? Sistemas mecânicos, transmissão articulada. O objetivo de nossa aula de hoje é analisar os componentes da transmissão articulada, seu funcionamento mecânico, suas funções e panes. Aspectos a serem abordados: nome dos componentes, função dos componentes, funcionamento do sistema, manutenção e pane. Transmissão articulada é um conjunto de órgãos que leva as rodas motoras do veículo ao movimento de rotação da caixa de mudança de velocidade ou da caixa de transferência. Funções: transmitir às rodas o movimento de rotação do diferencial, transmissão compacta, transmitir ao diferencial o movimento de rotação da caixa de mudança ou da caixa de transferência múltipla, transmissão convencional. Além de girar, o eixo deve também ter a propriedade de operar em movimento irregular e flutuante. Deve poder se contrair, expandir e mudar o ângulo de operação acompanhando o movimento das rodas sobre as ondulações do terreno. Nas telas futuras nós vamos ver quais são esses componentes responsáveis por aumentar ou diminuir o tamanho da transmissão articulada e também quais são os componentes responsáveis pelas mudanças de ângulos no seu funcionamento. Elementos que compõem a transmissão articulada: árvore de transmissão longitudinal, ou seja, eixo cardan, conforme o da figura; árvore de transmissão transversal, ou seja, semi-árvores, geralmente utilizada em veículos com transmissão compactas; juntas e mancais. Nos próximos slides vamos destacar cada um desses componentes. Árvore de transmissão Hotchkiss, ou seja, eixo cardan, é composto por um tubo que dispõe de um garfo soldado em cada uma das suas extremidades, duas cruzetas, também cada uma em cada extremidade, uma luva deslizante e duas flanges. A função da luva deslizante e a cruzeta seria permitir a mudança de comprimento da árvore de transmissão e o ângulo de funcionamento da mesma quando a suspensão do veículo exerce um trabalho. Árvore de transmissão transversal. Ela é utilizada nas duas situações, tanto em suspensão independente, com molas helicoidais. Neste caso, ela tem que ter uma homocinética interna e uma externa. Essas homocinéticas ou trizetas vai permitir a alteração de ângulo e comprimento no funcionamento da mesma. E no desenho do diferencial desse eixo rígido abaixo aí, ela só tem a função de ligar a rotação do diferencial para as rodas. Tipos de junta. As juntas efetuam ligação entre diversas árvores de transmissão, permitindo a variação angular e axial. Tipos de juntas que podemos encontrar nos veículos: juntas flexíveis, juntas elásticas, juntas de cruzetas e juntas homocinéticas. Juntas flexíveis são compostas por 3 ou mais discos flexíveis semelhante a um pneu, conforme vocês podem ver na tela. Foi muito utilizada para ligação em árvores de direção e também para ligação em transmissões de motores estacionários, para ligar bombas d'água, geradores, etc. Para a transmissão de movimento do veículo foi muito pouco utilizada.
Por quê? Porque ela permite muito pouco deslocamento axial e também um ângulo aí de variação de apenas 10 graus. Para veículos com tração traseira, o conjunto motor na caixa é fixado na dianteira do chassi e o eixo traseiro oscila de acordo com a irregularidade do pavimento. Além de provocar variações nos ângulos do eixo cardan, essa disposição também traz consequências de mudança de distância entre o conjunto do motor e a caixa e o eixo traseiro. O dispositivo encarregado de corrigir essas flutuações recebe o nome de junta deslizante, que é essa que vocês estão vendo na tela, né? É estruturada de forma que um garfo em que são dispostos ranhuras internas, esse garfo se encaixa em um eixo estriado externamente e é fixado no eixo cardan através das cruzetas, tá? E a proteção para não entrar sujeiras, corpos estranhos, é esta coifa que vocês veem na ilustração. A cruzeta recebe o torque do garfo fixado no eixo indutor e transmite para o garfo montado no eixo induzido. A diferença de ângulo entre o eixo indutor e do eixo induzido provoca uma aceleração e uma desaceleração a cada meia volta do eixo induzido, o que a gente chama de flutuação. Por esse motivo não é tanto utilizado em veículos leves, né? E a função da cruzeta, então, além de transmitir o torque, é variar o ângulo de rotação do eixo cardan ou do eixo onde ela está inserida. Homocinética. Em português quer dizer velocidade constante. Na área automotiva, as juntas homocinéticas são peças que servem para transmitir torque, ou seja, a força do motor às rodas de forma constante, sem variação nem vibração, em qualquer situação, não importando a velocidade. Os semi-eixos homocinéticos são peças que transmitem a força do diferencial às rodas, servindo para manter a rotação entre eles com a máxima liberdade possível de movimentação, independente do ângulo que forma entre eles. E as principais juntas que nós encontramos no veículo é homocinética Tracta, junta homocinética Bendix e a junta homocinética Resepa, tá? O que interessa mais para nós é esta última aí, e que nós vamos ver alguns detalhes dela nas próximas telas. Nesta tela nós vemos dois tipos de juntas homocinéticas, junta homocinética fixa e junta homocinética deslizante, né? As fixas geralmente fixada do lado da roda e a deslizante do lado da transmissão. A fixa permite, né, então, a transmissão de rotação e um esterçamento ou uma mudança de ângulo até 47 graus, enquanto que a deslizante ela permite uma mudança de ângulo menor, 22 graus, porém permite que o eixo aumente e diminui seu comprimento em até 48 milímetros. Nesta tela vemos dois tipos de juntas homocinéticas deslizantes. A primeira, a double offset, permite um deslocamento axial de 55 milímetros e uma mudança de ângulo da árvore de até 22 graus. Tá? A deslizante tripóide permite ângulo de até 25 graus e o deslocamento é igual ao da double offset, de 55 milímetros. Né? As duas podem ser encontradas em veículos hoje, né? Mas, porém a mais utilizada tem sido a tripóide. Para complementar algumas das telas já vistas por vocês, né? Então isto aqui é uma semi-árvore, tá? Um eixo, um semi-eixo, alguns comentam por aí. Então, o que eu tenho nesse semi-eixo? Deste lado aqui, ó, eu tenho aqui uma junta homocinética fixa, que permite alteração de ângulo, né? E, lógico, transmissão da rotação, tá? Então, além de permitir esse movimento aqui, também permite movimento de ângulo, tá ok? Como é que ela se desloca lá internamente? Ó? A trizeta ela entra dentro dessa peça aqui. Ó. Isso aqui é uma tulipa. A tulipa, então, ela está colocada aqui, ó, e permite o deslocamento do eixo. Tá?
Para montagem no veículo ou para desmontagem geralmente, né? Então se nós pegarmos aqui a tulipa, vocês vão observar, ela tem aqui, ó, um anel, tá? Um pequeno anel. Então isso aqui geralmente é colocado lá dentro da caixa de câmbio, né? E para retirar basta fazer um apoio e forçar que ela vai sair para fora. No caso das juntas homocinéticas, para retirada, geralmente a gente retira a porca ou um parafuso, nesse caso aqui é um parafuso, né? E colocamos aqui uma ferramenta de impacto. Só o interessante, gente, para que vocês façam a desmontagem ou a troca da junta homocinética, é que isso seja feito com o eixo fora do veículo. Por quê? Porque o eixo estando no veículo, tá? O risco de vocês danificar um componente dentro do diferencial é muito grande. Então, dê preferência que vocês retirem isso aqui lá do veículo, retire o eixo completo, coloque o eixo, tá? Num torno de bancada e com a ferramenta aqui, ó, vocês vai dar o impacto e vai retirar a junta homocinética da ponta do eixo. Para que é necessário essa ação? Porque às vezes o que danifica aqui é apenas a coifa, ela rasga a coifa aqui, ó, nesse ponto aqui. Então quando a coifa rasga nesse ponto aqui, nós precisamos substituir apenas a coifa. A junta homocinética é um elemento mais caro, né? Outro caso é que em alguns veículos não tem como você extrair as extremidades do eixo. Uma das extremidades, por exemplo, a extremidade onde está a junta homocinética fixa. Nesse caso, a substituição do eixo é completa. O uso das juntas homocinéticas não se apresenta como exclusividade em veículos com tração dianteira, como se pode ver na tela, tá? Os automóveis com tração traseira, cujo motor esteja instalado na parte traseira do veículo, ou até os veículos equipados com uma suspensão traseira independente, utilizam juntas homocinéticas na traseira. Nesses casos, as juntas são menos solicitadas, uma vez que o deslocamento das rodas é apenas vertical. Nesta tela nós vemos a aplicação da cruzeta no cardan juntamente com luvas elásticas, né? São dois modelos diferentes, mas com o mesmo princípio e com os mesmos componentes. Nesses componentes é importante, quando vocês forem observar, forem verificar a folga de desgaste da cruzeta, o ângulo inadequado da árvore ou a árvore retorcida, né? E desequilíbrio da árvore, quer dizer, o balanceamento da árvore de transmissão. Mancais de transmissão. Mancais de transmissão são os apoios da árvore longitudinais, eixo cardan, no quadro do chassi. Devem ser resistentes, porém possibilitar uma leve flexão, por causa das trepidações causadas pelas deformações do terreno. Geralmente esses mancais é colocado em veículos que tenha o seu eixo cardan mais longo, né? Os veículos com eixo cardan mais curtos não necessitam desse mancal. No lugar do mancal nós podemos colocar aí uma corrente ou uma cinta como sendo de segurança, que no caso da quebra da cruzeta não venha fazer apoio, fazendo com que o veículo venha capotar. Galerinha, e daí? Curtiram? Entenderam? Leram? Observaram os detalhes que eu fui falado aí? Lógico, né, gente? Nós estamos fazendo um estudo online e eu espero que no futuro próximo aí, nos nossos encontros presenciais, eu possa mostrar e falar um pouco mais a respeito de eixos de transmissão, tá? A respeito de semi-árvores, a respeito de cardan, tá? Então, aproveitem esse vídeo, assistam 1, 2, 3 vezes, beleza? Um abraço, galera!